Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje eu quero contar uma história sobre um homem que dedicou sua vida a anunciar o Evangelho em meio a muitas perseguições e sofrimentos. Ele foi um dos primeiros discípulos de São Pedro e recebeu dele a missão de evangelizar uma cidade pagã, cheia de idolatria e violência. Ele enfrentou muitas dificuldades, mas nunca desistiu de sua fé e de seu amor por Deus. Ele foi um exemplo de coragem, perseverança e santidade. Vocês sabem quem é esse homem? Fiquem comigo até o final deste vídeo e eu vou revelar o nome dele. Este é o canal Eu Me Abrigo em Ti, onde eu compartilho com vocês reflexões, orações e histórias inspiradoras sobre a nossa fé católica. Aqui vocês vão encontrar conteúdos que vão te ajudar a se aproximar mais de Deus e a viver a sua vocação cristã no mundo de hoje. Se você gostar deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe! A parábola que eu vou contar hoje é sobre um pastor que cuidava de um rebanho de ovelhas. Ele amava as suas ovelhas e as conhecia pelo nome. Ele as levava para pastar em lugares verdes e tranquilos, onde havia água fresca e abundante. Ele as protegia dos lobos e dos ladrões que queriam roubar ou matar as suas ovelhas. As curava quando estavam feridas ou doentes. As buscava quando se perdiam ou se desviavam do caminho. Estava sempre atento às necessidades das suas ovelhas e as tratava com carinho e respeito. Um dia, ele recebeu uma carta do rei, que era seu amigo. O rei lhe pedia que fosse até uma outra cidade, onde havia um outro rebanho de ovelhas que precisava de um pastor. O rei lhe disse que aquela cidade era muito perigosa e hostil, pois os habitantes eram pagãos e adoravam falsos deuses. Eles não conheciam o verdadeiro Deus nem o seu amor. Eles viviam em pecado e em guerra uns com os outros. Maltratavam e matavam as ovelhas que não seguiam os seus costumes e as suas leis. O rei lhe disse que ele era o único pastor capaz de levar aquelas ovelhas para o reino de Deus, pois ele tinha recebido do próprio Deus a autoridade e a graça para fazer isso. O pastor ficou muito comovido com o pedido do rei e com a situação daquelas ovelhas. Sentiu no seu coração um grande desejo de ir até aquela cidade e anunciar-lhes a boa nova do Evangelho. Ele sabia que era uma missão difícil e arriscada, mas ele confiava em Deus e na sua providência. Decidiu deixar o seu rebanho nas mãos de outro pastor fiel e partiu para a cidade pagã. Quando ele chegou lá, ficou chocado com o que viu. A cidade era suja e escura, cheia de templos dedicados aos ídolos. As pessoas eram rudes e violentas, sem amor nem compaixão pelos seus semelhantes. As ovelhas eram exploradas e oprimidas pelos seus senhores, que as obrigavam a trabalhar sem descanso e a participar dos seus rituais pagãos. Elas viviam em medo e em angústia, sem esperança nem alegria. O pastor não se intimidou com aquela situação. Começou a pregar a palavra de Deus nas ruas e nas praças, chamando as pessoas ao arrependimento e à conversão. Ele fazia milagres em nome de Jesus, curando os doentes, expulsando os demônios. Ele batizava os que acreditavam em seu nome e os ensinava a seguir os mandamentos de Deus. Ele fundou uma igreja naquela cidade e nomeou alguns dos seus discípulos como presbíteros para cuidar do rebanho. Muitas pessoas se converteram ao ouvir a pregação do pastor e se tornaram suas ovelhas. Elas abandonaram os seus ídolos e passaram a adorar o único Deus verdadeiro. Mudaram as suas vidas e passaram a viver em paz e em harmonia uns com os outros. Experimentaram o amor e a misericórdia de Deus e se encheram de felicidade e de gratidão. Mas nem todos ficaram contentes com a obra do pastor. Os sacerdotes pagãos, os governantes e os comerciantes da cidade se sentiram ameaçados pelo seu sucesso e pela sua influência. Eles temiam perder o seu poder e o seu lucro sobre as pessoas. Eles começaram a perseguir o pastor e as suas ovelhas, acusando-os de traição e de blasfêmia. Os prenderam, os torturaram, os apedrejaram e os mataram. O pastor não se deixou abater pelas perseguições. Continuou a pregar com coragem e a testemunhar com fidelidade. Consolava e fortalecia as suas ovelhas, dizendo-lhes que não tivessem medo, pois Deus estava com eles. Ele lhes dizia que eles eram bem-aventurados por sofrerem por causa do nome de Jesus, pois eles teriam uma grande recompensa no céu. Lhes dizia que eles deveriam amar os seus inimigos e orar por eles, pois eles não sabiam o que faziam.
Um dia, ele foi preso novamente pelos seus adversários, que decidiram matá-lo de uma vez por todas. Eles o levaram para fora da cidade, onde havia uma grande multidão esperando para ver o seu fim. O amarraram a um poste e lhe deram uma última chance de renegar a sua fé e adorar os seus deuses. Mas ele recusou-se a fazer isso. Disse que ele era um servo de Deus e um discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos pecados do mundo e ressuscitou ao terceiro dia. Disse que ele não tinha medo da morte, pois ele sabia que ele iria para junto de Deus no paraíso. Então eles atearam fogo ao poste, esperando que ele gritasse de dor e de desespero. Mas ele não fez isso. Apenas olhou para o céu e começou a louvar a Deus com voz forte e clara. Ele disse: Senhor, eu te agradeço por me teres chamado para ser teu pastor e por me teres dado a graça de cuidar das tuas ovelhas. Eu te ofereço a minha vida como um sacrifício de amor por ti e por elas. Eu te peço que as protejas e as abençoes sempre. Eu te peço que perdoes os meus pecadores e que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Eu te peço que recebas a minha alma no teu reino, onde eu possa te ver face a face e te adorar eternamente. E assim ele morreu, consumido pelas chamas, mas cheio do Espírito Santo. As suas últimas palavras ecoaram no ar como um hino de glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, vocês gostaram da parábola que eu contei? Vocês conseguiram descobrir quem é o pastor que eu descrevi? Pois bem, eu vou revelar agora o seu nome. Ele se chama Santo Apolinário, bispo de Ravenna. Ele é o santo que celebramos hoje, dia 20 de julho. Santo Apolinário foi um dos primeiros discípulos de São Pedro, o príncipe dos apóstolos. Ele acompanhou São Pedro em suas viagens missionárias e recebeu dele a ordem de evangelizar a cidade de Ravenna, na Itália. Ele foi o primeiro bispo dessa cidade e fundou ali uma das mais antigas igrejas da Europa. Santo Apolinário foi um grande pregador e um grande milagreiro. Ele converteu muitas pessoas ao cristianismo e realizou muitos prodígios em nome de Jesus. Ele também foi um grande mártir, pois sofreu muito por causa da sua fé. Ele foi preso, torturado e apedrejado várias vezes pelos pagãos que o odiavam. Mas ele nunca renunciou a Cristo nem deixou de anunciar o seu evangelho. Ele morreu queimado vivo pelos seus inimigos, mas morreu louvando a Deus e pedindo perdão pelos seus algozes. Santo Apolinário é um exemplo para nós de como devemos ser pastores segundo o coração de Deus. Ele nos ensina a amar as nossas ovelhas, a cuidar delas, a protegê-las, a curá-las, a buscá-las, a ensiná-las e a conduzi-las ao reino de Deus. Ele nos ensina também a enfrentar as perseguições e as dificuldades com coragem e confiança em Deus. Nos ensina a não ter medo da morte, pois ela é a porta de entrada para a vida eterna. Nos ensina a perdoar os nossos inimigos e a orar por eles, pois eles são também filhos de Deus. Santo Apolinário é um intercessor poderoso por nós junto de Deus. Ele pode nos ajudar em nossas necessidades espirituais e materiais. Pode nos dar a graça de sermos fiéis à nossa vocação cristã e de testemunharmos o nosso amor por Deus e pelo próximo. Pode nos dar a força para resistirmos às tentações e aos pecados que nos afastam de Deus. Pode nos dar a paz e a alegria que só Deus pode nos dar. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu convido vocês a rezarem comigo esta oração em honra de Santo Apolinário. Ó Deus, que escolheste Santo Apolinário para ser o primeiro bispo de Ravenna e o fizestes um pastor zeloso e um mártir glorioso, concedei-nos por sua intercessão a graça de sermos fiéis ao vosso chamado e de seguirmos os vossos mandamentos. Dai-nos também a coragem de anunciar o vosso evangelho em meio às adversidades e às perseguições do mundo. E quando chegar a nossa hora, acolhei-nos no vosso reino, onde poderemos contemplar-vos face a face e louvar-vos eternamente com todos os santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, para ilustrar e dar mais valor à história que eu contei sobre Santo Apolinário, eu quero citar uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos 11 a 18. É a passagem em que Jesus se apresenta como o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa.
pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente, esta é a ordem que recebi do meu Pai. Esta é a palavra do Senhor. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus que nos revela quem é Jesus. Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o nosso pastor, que nos ama, que nos conhece, que nos cuida, que nos protege, que nos salva. É o nosso pastor, que nos chama pelo nome, que nos conduz pelo caminho certo, que nos leva para junto do Pai. Nós somos as suas ovelhas, que precisamos ouvir a sua voz, precisamos segui-lo, precisamos confiar nele. Nós somos as suas ovelhas, que precisamos amá-lo, que precisamos imitá-lo, precisamos testemunhá-lo. Santo Apolinário foi uma ovelha fiel ao seu pastor. Ele ouviu a sua voz e seguiu a sua vontade. Ele amou-o com todo o seu coração e imitou-o em sua vida. Testemunhou-o com toda a sua alma e deu-lhe a sua vida. Santo Apolinário foi também um pastor segundo o coração de Deus. Ele cuidou das suas ovelhas com amor e dedicação. As ensinou com sabedoria e autoridade. As defendeu com coragem e fidelidade. Santo Apolinário foi um santo que nos inspira e nos desafia. Nos inspira a sermos mais próximos de Deus e mais comprometidos com a nossa fé. Nos desafia a sermos mais generosos com Deus e mais solidários com os nossos irmãos. Que possamos aprender com ele a sermos pastores e ovelhas segundo o coração de Deus. Que possamos pedir-lhe a sua intercessão para que nos ajude em nossas dificuldades e necessidades. Que possamos honrá-lo com as nossas palavras e com as nossas obras. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre no seu amor.